Paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos aqui para mais um momento de palavra. Hoje nós iremos ler em Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Enquanto você procura aí, eu só gostaria de te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva, marque o sininho, para que toda vez que saia um vídeo novo, você possa vir aqui estar conosco, aprendendo mais de Deus. E ao final desse vídeo, se você achou a mensagem interessante, importante, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas também. Amém? Vamos então lá ao texto. Não haja muitos mestres entre vós, meus irmãos, mas vós deveis saber que seremos merecedores de maior juízo. Porque todos nós ofendemos em muitas formas, e todo o que não ofende com o que fala, este é o homem maduro, que pode sujeitar também todo o seu corpo. Porque eis que nós colocamos rédeas na boca do cavalo para que nos obedeçam, e deste modo dirigimos todo o seu corpo. Também os grandes navios, embora são impulsionados por ventos impetuosos, são guiados mediante um timão muito pequeno, para onde o piloto deseja. De igual modo, também a língua, sendo um pequeno membro, se jacta de si mesma. Assim também um pouco de fogo incendeia grandes bosques. Assim, pois, a língua é um fogo, e o mundo do pecado é como um bosque, e a língua, ao estar entre os nossos membros, contamina todo o nosso corpo, e incendeia nossa descendência, a qual avança como rodas e, igual ao fogo, queima. Porque toda espécie de bestas, de aves e de répteis marinhos e terrestres está submetido à natureza humana. Mas homem algum é capaz de dominar a língua. Este é o mal que, quando não se refreia, está cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela maldizemos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem maldições e bênçãos. Isso não deve ser assim, meus irmãos. Ou pode por acaso brotar uma fonte de água doce e amarga? Meus irmãos, acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a vide figos? Do mesmo modo, tampouco de uma fonte de água salgada pode brotar água doce. Tiago está falando aqui sobre uma coisa muito interessante, que é o poder da nossa língua, o nosso falar, o poder do se comunicar. Né? Muitas vezes a gente fala de língua, mas é língua no sentido figurado, não só desse membro, mas no sentido de se comunicar. A forma como nós nos comunicamos com as outras pessoas, com as coisas ao nosso redor, demonstram quem nós somos. E a nossa comunicação, a nossa língua, ela é impetuosa, ela não se controla. E muitas vezes, com essa língua, nós fazemos o que o Tiago aqui está alertando. Nós colocamos fogo em diversas situações. Né? Nós complicamos as situações, nós fazemos as pessoas se entristecerem, nós fazemos as pessoas se sentirem mal. Nós muitas vezes lançamos pessoas ao inferno através das nossas palavras. E aqui há um alerta muito importante. Nós muitas vezes menosprezamos o poder das nossas palavras, o poder da nossa língua, aquilo que a gente fala. Obviamente, o que a gente faz é algo extremamente importante, né? E direciona o nosso ser. Mas o que a gente fala é fruto disso. O próprio Jesus disse, olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que está dentro de nós é demonstrado através das nossas palavras. Então as nossas ações demonstram quem nós somos, mas as nossas palavras demonstram aquilo que está dentro do nosso coração. Mentiras, ofensas, ódio, tudo isso que nós colocamos para fora através das nossas palavras demonstra aquilo que está realmente dentro do nosso coração. E não tem como nós agirmos de uma forma e falarmos de uma forma totalmente oposta. Porque, como o Tiago está falando aqui,
Uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Um tipo de árvore não pode produzir dois frutos diferentes. Se nós agimos conforme aquilo que nós cremos, andar conforme Cristo andou, como poderiam as nossas palavras, o nosso modo de nos comunicarmos, ser algo diferente? Como eu posso ter gestos e uma vida de amor se a minha boca proclama tantas ofensas, tantas coisas ruins, ofende tanto as pessoas, maltrata as pessoas? Não tem como. A nossa boca deve ser uma fonte que deve orientar as pessoas para aquilo que nós realmente cremos. Ou seja, as nossas ações e as nossas palavras, o que a gente fala e o que a gente vive, devem estar alinhadas no mesmo sentido. E assim nós estaremos sendo sinceros com aquilo que a gente vive. Porque quando a gente não refreia a nossa língua, todas as nossas ações são pautadas por aquilo que a gente fala. Porque não adianta a gente viver de uma forma e falar outra diferente. E aqui ele dá exemplo, olha, se você quer conduzir um cavalo, você coloca o freio na boca dele. E na boca dele você conduz todo o corpo daquele cavalo. O navio da mesma forma, apesar de ser um objeto extremamente grande, que é impelido pelo vento, mas você o direciona através de um pequeno leme. Assim somos nós. Se nós queremos direcionar o nosso corpo, as nossas ações, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é honroso, para aquilo que é respeitoso, para aquilo que anda conforme o caminho de Jesus, o primeiro passo é nós prestarmos atenção àquilo que nós falamos. E muitas vezes nós não prestamos atenção. Nós achamos que enquanto eu falo coisas bonitas para Deus e eu ofendo ao meu irmão, está tudo bem. Não, não está. Não tem como. Se você bendiz a Deus com seus lábios, mas maltrata o seu irmão, nós estamos sendo incoerentes. Porque o nosso irmão também foi feito à imagem de Deus. Nós, quando recebemos o chamado e assumimos o compromisso de seguir a Jesus, nós compreendemos que nós não somos melhores do que ninguém. E eu, portanto, não trato ninguém como uma pessoa inferior a mim, independente de quem ela seja ou do que ela faça. Antes, eu uso a minha boca, as minhas palavras, para convidar pessoas a caminharem conosco no mesmo caminho de Jesus. Não se trata de eu repelir as pessoas ou impedir as pessoas de estarem com Jesus pelas minhas palavras. Antes, a minha boca deve ser usada como uma fonte de palavras que as pessoas possam ver, que reflitam em minha vida a luz de Cristo. Portanto, é inseparável aquilo que eu falo daquilo que eu faço. E também daquilo que eu falo para Deus, daquilo que eu falo para as outras pessoas. Não é possível, então, eu glorificar a Deus e dizer o quanto Ele é maravilhoso, enquanto eu digo para as pessoas palavras ofensivas, palavras que as desprezam, palavras que as maltratam, palavras que as inferiorizam. Não é possível. Se eu entendi que Cristo me amou e eu preciso amar o meu próximo, eu não posso bendizer o amor de Deus enquanto eu maltrato as outras pessoas. Portanto, se nós queremos controlar o nosso corpo, se nós queremos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que nós possamos aprender a controlar, refrear a nossa língua, que a nossa comunicação seja uma comunicação agradável, boa, que busque a justiça, que ajude o nosso próximo e que assim nós possamos então controlar todo o nosso corpo, um barquinho caminhando rumo àquilo que Cristo espera de cada um de nós. Amém? Que Deus possa nos ajudar nessa tão difícil missão que é controlar a nossa língua. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.